dia, quinto ano! Tudo bom com vocês? A tia Milena espera que todos estejam bem e estejam animados nessa quarta-feira que já começa com a nossa aula de matemática. Como vocês podem ver, hoje é dia 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, e o assunto da nossa aula é minha linha do tempo. Hoje a gente vai pegar alguns conceitos, alguns conhecimentozinhos de matemática para a gente construir a nossa linha do tempo. Mas não se preocupem, não é a linha do tempo de toda a vida de vocês. É de um determinado período. E já a tia Milena vai explicar isso melhor para vocês, tá certo? Primeiro, eu queria que vocês entendessem um pouquinho o que é reta numérica, tá certo? E nada melhor do que a gente entender algo, do que nós entendermos um conceito com exemplos, certo? E nesse momento eu queria que vocês pausassem esse vídeo, pegassem quem tiver em casa uma régua e observassem essa régua, certo? Com essa régua você volta aqui pro vídeo e continua com a explicação, tá bom? Então quem tiver régua, dá pause agora, vai lá, pega a sua régua, traz pra cá e aí depois retorna, tá bom? Você que não tem régua não tem problema, acredito que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo já viu uma. Se não viu, pode pesquisar no Google, usando o celular que vocês estão assistindo essa aula. E aí, por que eu quero que vocês observem essa régua que deve estar nas mãozinhas de vocês? Porque vocês vão observar que a gente tem vários tipos de réguas de vários tamanhos. A gente tem régua de 10 centímetros, de 20, de 30, tem régua até de 50 centímetros, enorme, para fazer trabalhos que demandam mais espaço numa folha, né? E aí, essas réguas, vocês vão observar que elas são divididas em centímetros. Vai de 0 a 10 ou 20 ou 30 centímetros, dependendo da régua que você tenha. E ela tem toda uma divisão dentro desses centímetros, que nós vamos chamar de milímetros, que são os tracinhos menores entre um centímetro e outro, certo? Mas o que a gente observa numa régua? Ela vai de um ponto a outro, dividida pela mesma quantidade, pelo mesmo tamanho, certo? Uma régua de 10 centímetros, ela vai de 0 a 10 centímetros. Ela começa no 0 e vai até o 10. E entre essas distâncias, de um ponto a outro, ela é dividida de centímetro por centímetro. Uma régua de 20 vai de 0 a 20 centímetros. E ela também é dividida. Tia, então quer dizer que eu só posso dividir distâncias de centímetro em centímetro? Não! Você pode dividir da maneira que você quiser. A régua é apenas um exemplo. Por exemplo, a distância de uma cidade a outra, tá? Uma cidade a outra em linha reta, tá? Lembra que é reta numérica, tá? A gente vai trabalhar com números e numa reta, tá? A gente não pode estar trabalhando com curvas aqui, não. Então, de um ponto a outro em linha reta, tem 3 quilômetros, por exemplo. Eu posso dividir a distância desses 3 quilômetros em pequenas medidas de 100 metros, 200 metros ou até mesmo 500 metros. Então, eu vou dividir na mesma quantidade. É isso que é uma reta numérica, tá certo? É a reta que vai de um ponto a outro e essa distância desse ponto a outro, ela é dividida pela mesma quantidade, tá certo? E aí, eu dei o exemplo para vocês da régua, mas a gente tem, por exemplo, como exemplo também a trena, né? Que a gente usa para medir porta, parede, não é? Que as pessoas que trabalham com construção civil usam mais frequentemente, tá bom? A gente tem a fita métrica também. Por exemplo, a tia Jaqueane, a professora de Educação Física, deve utilizar bastante para medir a circunferência do braço, da cintura, para medir a altura. E a nossa altura a gente mede ela numa reta, não é? Da pontinha da cabeça até a pontinha do pé, tá certo? E esses são exemplos, tá? Tia, mas para que eu vou usar esse conhecimento de reta numérica na minha linha do tempo? Porque vocês vão usar, meus amores, do ponto inicial ao ponto final, que eu vou dizer para vocês quais são as datas, vocês vão utilizar uma determinada unidade de tempo que vai ser igual para dividir essa reta, para compor a linha do tempo de vocês,
tá bom? Tia, ainda não tô compreendendo. Eu entendi o que é reta numérica, mas agora você tá falando de linha do tempo. A linha do tempo é uma espécie de divisão cronológica. Cronológica diz respeito ao tempo, ou seja, divisão do tempo de determinados acontecimentos. Por exemplo, eu quero fazer uma linha do tempo de toda a minha vida. A tia Milena tem 25 anos de idade, então a minha linha do tempo seria de 0 anos a 25 anos. E eu poderia escolher a melhor maneira de dividir. Se eu queria dividir em dias, nossa, seriam muitos dias, hein? Se eu queria dividir em semanas, em meses ou em anos. De 0 a 25 anos é muito tempo. Para não dar tanto trabalho assim, como a tia Milena não iria relembrar tantas lembranças da infância, eu ia preferir fazer a minha linha do tempo divididas em anos. Então, olha lá o conhecimento de reta numérica. Eu vou de um ponto a outro, de 0 ano a 25 anos, e vou fazer essa divisão na mesma quantidade, ou seja, de ano em ano, tá? Eu não vou fazer uma lembrança aqui e outra daqui a 2 anos e a próxima vai ser daqui a 6 meses. Não, essa linha do tempo tem que respeitar a mesma divisão que eu expliquei lá na reta numérica. Tia, ainda não estou conseguindo entender bem. Vamos para os exemplos. Aqui, por exemplo, só que aqui ela tá, essa linha do tempo, ela tá toda irregular. Porque tem distâncias que vão de 1934 a 1942. E aí, de repente, passa mais 4 anos, aí vai para 1946. Vejam que essa linha do tempo, ela não está organizada como uma reta numérica com a mesma divisão de um ano ao outro, tá certo? Eu vou ter aí um ano mais distante que o outro, mas aqui é um exemplo de linha do tempo em relação a acontecimentos da educação, tá bom? Acontecimentos importantes. E aí aqui a gente tem um exemplo também, outro exemplo de linha do tempo, em que tem desenhos, né? Ó, cada ano tem um desenhozinho representando o acontecimento, tá? E aí em cima tem explicando com palavras o acontecimento. E aí a gente tem aí de 1952 até 2005. Tia, você quer que a gente faça uma linha do tempo tão grande assim? Não, meus amores, de jeito nenhum. A gente vai exercitar isso que a gente aprendeu hoje sobre reta numérica e linha do tempo, fazendo a linha do tempo de vocês. Como é que eu quero que vocês façam isso? Primeiro de tudo, tia, vamos definir o ponto inicial e o ponto final da nossa linha do tempo. Vocês vão começar lá em março de 2020 e vão vir até fevereiro de 2021, tá? Ponto inicial, março de 2020 a fevereiro de 2021. Se vocês contarem, vai dar 12 meses. E 12 meses representa um ano. Exatamente. A tia Milena quer que vocês façam uma linha do tempo desse último ano que se passou. Nesse período que a gente está vivendo até agora de pandemia. Vocês vão tentar, com a ajuda dos papais, das mamães, dos responsáveis, do tio, da avó, do primo, do amigo, de alguém que esteja em casa com vocês. Tia, não tem ninguém em casa comigo. Tenta fazer sozinho. Quando alguém chegar, você pede ajuda. Mas aí, vocês vão tentar fazer, vão tentar lembrar aí de acontecimentos importantes. Um acontecimento só, em cada mês desse. Algo importante que aconteceu em março, algo importante que aconteceu em abril, algo importante que aconteceu em maio, junho, julho, até chegarmos no mês de fevereiro, certo? Ou seja, vocês vão fazer uma linha do tempo de um ano dividido em meses, ou seja, respeitando uma reta numérica com o mesmo intervalo de tempo. Vocês não vão colocar uma lembrança de março e depois pular lá para julho não, tá? Tem que respeitar a reta numérica com o mesmo intervalo de tempo, que é um mês, tá certo? Então, vamos ser aí 12 lembranças, tá certo? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 2021, tá? 12 meses, 12 lembranças, essa é a atividade de hoje, que vocês vão montar a linha do tempo de vocês. Qualquer dúvida, tia Milena tá no privado para tirar essas dúvidas. A partir de agora, até às 11 horas da manhã,
Depois a gente entra no nosso horário de almoço, que é intervalo, não poderei responder. E a partir de 1h da tarde, às 13 horas, até às 5 da tarde, 17 horas, eu também estarei disponível para responder as dúvidas e receber as atividades. Depois das 17, a tia Milena não visualizará e não responderá. Só a partir de amanhã, às 7 horas da manhã de novo, tá bom? Um beijão no coração de vocês, meus amores. Espero que vocês tenham aprendido o que é reta numérica, linha do tempo e se divirtam fazendo essa linha do tempo, relembrando esses últimos 12 meses da vidinha de vocês. Tchau, tchau!